Pegue a sua Bíblia comigo. Vamos ler um texto no livro do Gênesis, capítulo 22. Livro do Gênesis, capítulo 22. Verso de número 1. Capítulo 22 do livro do Gênesis, verso 1. Diz assim o texto da palavra de Deus: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho. Partiu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Fica aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre seu filho. E tomou o fogo e o cutelo em sua mão e seguiram juntos. Amém? Quando Deus te prova, como responder? Esta é a pergunta, é o tema que nós propomos aos irmãos aqui nesta noite. Quando Deus te prova, como responder? Nós falamos muito a respeito de Abraão, o pai da fé, mas nós precisamos entender que a vida de Abraão também foi pautada por provações, por desafios. Na verdade, a vida cristã, irmãos, por natureza, ela é um caminho de fé. No entanto, a fé verdadeira, jamais ela vai ser isenta de provas. Eu vou repetir isso daqui. A fé verdadeira jamais é isenta de provas. Desde o início da revelação bíblica, da palavra de Deus, nós percebemos que aqueles que andam com Deus, mais cedo ou mais tarde, são conduzidos às fornalhas das aflições. A fé, ela não é apenas recebida, mas ela precisa ser refinada. A Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. Mas também deixa claro que essa fé, irmãos, precisa ser testada para se tornar genuína. Assim afirma o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 7, quando ele diz: Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que parece, provada pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O patriarca Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, como nós conhecemos e assim gostamos muito de enfatizar a vida de Abraão como um homem de fé, o pai da fé. Mas nós estamos diante também de um homem que passou desde o seu início de caminhada até a sua morte, uma trajetória de provações. E o capítulo 22 do Gênesis, nós estamos diante da provação maior que Abraão recebeu de Deus.
Nós estamos diante de um momento aonde foi necessário que Abraão fosse levado ao mais nível de patamar de obediência e confiança. Este episódio, irmãos, é um episódio que nós precisamos extrair lições de como nós devemos encarar as provações. É por isso que a pergunta que está aqui atrás de mim na tela está assim: quando Deus te prova, como responder? Como responder diante das provações? É uma pergunta que às vezes ficamos sem respostas, né? Porque cada um tem as suas provas, cada um tem as suas lutas. Mas nós vamos extrair algumas lições da maneira como Abraão respondeu o mais alto nível de provação. Nós vamos extrair algumas lições aqui. Nós vamos ver que Abraão ele foi levado até um monte, que nós podemos aplicar como um monte de renúncia, até um altar de sacrifício, até o limite das suas forças. Nós estamos diante, irmãos, de um episódio aonde Deus revela o seu método de lidar com os seus filhos. Deus prova para purificar a fé. Deus prova para moldar o caráter dos seus filhos. Deus nos prova para nos manifestar a sua glória, o seu poder e a sua provisão. As provas, irmãos, elas são para que Deus manifeste para nós a sua glória. Se você está passando por provas, tenha certeza que mais cedo ou mais tarde, a glória de Deus também se revelará a você no meio das provas. Se você está passando por provas, tenha certeza que mais cedo ou mais tarde, Deus também irá providenciar a provisão. Você acredita nesta palavra? Amém? Então, por meio desta palavra que eu quero aqui meditar com os irmãos, nós iremos entender como nós devemos nos comportar diante das provas. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para essa história é que as provas, elas fazem parte do processo da caminhada dos justos. Você é um justo, você foi justificado através do sangue de Cristo, nós somos justificados. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele prova os justos. Está escrito no Salmo, coloca na tela para mim, Salmo 111, verso 5, está escrito: o Senhor prova, Salmos 11, verso 5, Salmos 11, está escrito: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e ao que ama a violência. Deus prova o justo. Deus não prova o ímpio, irmão. Como assim, pastor? Deus não prova o ímpio, porque o ímpio ele já está condenado. O ímpio já está em um estado de juízo, de condenação. Deus prova os justos, aqueles que foram chamados para viver pela fé. É continuamente levado a um processo de lapidação. Assim, irmãos, como um ouro, ele é levado à mais alta temperatura. E o fogo, ele não é para consumir o ouro, mas é para fazer com que ele possa ser purificado. Assim somos nós, irmãos. Nós somos levados também ao fogo. Nós somos levados também à provação, para que o Senhor possa nos purificar, para que nós venhamos estar prontos para seguir a trajetória que Deus tem para nós. Deus prova os seus servos, Deus nos prova, irmãos, para nos aperfeiçoar, para manifestar em nós a sua glória. Então as provações, elas são um processo que Deus nos leva, para nos levar ao aperfeiçoamento.
E a vida de Abraão, ela é marcada por provações. Nós falamos que Abraão é o pai da fé, nós falamos muito sobre a fé de Abraão, mas Abraão foi passado, irmãos, desde o seu início até a sua morte por várias provações, por vários testes. O maior teste, nós estamos no capítulo 22, mas o teste da vida de Abraão começou no capítulo 12, quando Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esta é a prova da obediência à voz de Deus. O Senhor, irmão, chama Abraão, e Abraão vai para um local onde ele não saberia o destino. Ele confia naquela voz, ele obedece àquela voz. Esse é o teste da obediência a Deus. Nós vemos que Abraão também foi testado em esperar pela promessa. Abraão recebeu uma promessa de Deus que faria dele uma grande nação, e não aconteceu de uma hora para outra. Abraão foi testado pela espera da promessa. Abraão também foi testado, meus irmãos, com as riquezas, porque na história de Abraão nós vamos ver que Abraão, ele conseguiu juntar muitas riquezas, muitos bens, muitos servos, foi um homem muito rico na terra. Mas as riquezas não, irmãos, corrompeu o coração de Abraão. É o teste da riqueza. E no capítulo 22, onde lemos, nós estamos no teste supremo da vida de Abraão. Quando Deus agora olha para ele e diz: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Vai para a terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Este é o momento, irmãos, aonde quando os irmãos acompanham um filme, né, sempre no filme tem um momento ali onde é o clímax do filme, o momento aonde chama a atenção do telespectador. Este, irmão, nós podemos falar que é o momento aonde chamaria a atenção de todos nós ao assistir um filme da história de Abraão. Porque a vida de Abraão está pautada em ele ter um filho, o filho da promessa. Deus diz que faria deste filho uma grande nação. E agora Deus está dizendo: Abraão, pega o teu filho, o filho da promessa, o filho que eu te dei, e vai para uma terra, para a terra de Moriá, e oferece esse filho em holocausto. O que é holocausto, pastor? É oferta queimada. Holocausto, irmãos, é atacar fogo na oferta. Deus está dizendo: Abraão, você vai pegar o seu filho Isaque, vai colocar ele sobre o altar e vai atacar fogo nele. Ele vai ser queimado como sacrifício em adoração a mim. Parece até, irmãos, que Deus está se contradizendo, ou não parece? Como pode, irmão Fabi, Deus entregar este filho e depois Deus dizer: me entregue este filho agora como sacrifício em holocausto? Parece que Deus está se contradizendo, ou não parece? Parece que Deus está colocando a sua palavra contra si mesmo. Como pode Deus entregar e Deus pedir? Irmãos, mas nós vamos entender, irmãos, que aqui, mesmo diante de um momento em que Abraão não estava entendendo nada do que estava acontecendo, porque Abraão não estava entendendo muito bem, mas nós vemos, irmãos, que Abraão, ele se prende, não naquilo que Deus lhe deu, que é o seu filho, mas ele se prende em quem Deus é de verdade. Ele não está preso no Isaque, ele não está preso naquilo que Deus havia entregado a ele, mas ele está preso, confiante em quem Deus é de verdade. Aleluias! No momento, irmãos, da prova, no momento das provações, é o momento aonde a fé, ela deve se manifestar pura, sem interesse, sem troca. Porque, irmãos, alguns estão presos no Deus que abençoa, ou seja, na bênção de Deus, e não estão presos no Deus da bênção. A pergunta que eu faço aos irmãos aqui é: o que governa o teu coração? Quem que está no centro do teu coração?
É a bênção ou o Deus da bênção? Porque Abraão nos ensina aqui, irmãos, que o seu coração está preso no Deus da bênção e não na bênção. Porque ele não questiona Deus. Ele não coloca Deus contra a parede. Mas ele, irmãos, obedece à voz de Deus. Ele obedece à ordem divina. A verdadeira, irmãos, fé, ela deve se mostrar isenta, pura, sem interesse, sem troca. Todos nós temos um Isaac. Todos nós temos algo que nós amamos. Todos nós temos um Isaac. E a pergunta é essa: se Deus pedir o teu Isaac hoje, pastor, qual que é este Isaac? Eu não sei. O teu Isaac talvez seja, irmãos, o teu emprego. O teu Isaac talvez seja os teus sonhos. O teu Isaac talvez seja, irmãos, uma amizade. O teu Isaac talvez seja o teu veículo, a tua casa, os teus bens financeiros. Todos nós temos um Isaac que nós nos prendemos e nós nos agarramos e estamos felizes, dizendo: estou desfrutando da promessa. O meu Isaac está aqui, eu lutei, eu esperei, eu conquistei. Mas se Deus pedir hoje o teu Isaac, qual é a tua resposta? O que é que você responderá para Deus? Qual que é a tua atitude? Quem ocupa o teu coração? É a pergunta que eu faço aos irmãos nesta noite. Quem ocupa o teu coração? As palavras de Jesus são palavras duras. No Evangelho de Mateus 10:37, Jesus disse: aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. São palavras duras, mas são palavras que nós precisamos ter maturidade para entender que o nosso coração não deve estar ocupado pelas bênçãos que Deus nos dá, mas deve estar ocupado pelo Deus da bênção. Porque quando nós nos apegamos ao Deus da bênção, tanto faz eu ter bênção ou eu não ter bênção, porque o meu coração está preenchido pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Abraão precisou, irmãos, aprender a amar mais a Deus do que o seu próprio filho Isaac. As provas, irmãos, também nos conduz ao altar da entrega total. Vou repetir: as provas nos conduz ao altar da entrega total. No altar de Moriá, não foi chamado apenas para oferecer um sacrifício, mas ele foi chamado para entregar todo o seu futuro, toda a sua esperança, toda a sua confiança. O Isaac representava a sua genealogia. O Isaac representava o seu futuro. O Isaac representava a sua esperança. E agora Deus está dizendo: Abraão, me entrega o teu futuro. Me entrega a tua esperança. Me entrega a sua confiança. Me entrega o seu Isaac. As provas, irmãos, ela nos conduz a nós entregarmos a totalidade para Deus. Deus não te quer, irmãos, 50%. Deus não te quer 10%. Deus não te quer 99%. Deus te quer 100%. Aleluias. Deus, irmãos, nos convida a nós entregarmos a Ele o nosso futuro, o nosso amanhã, a nossa esperança, a nossa confiança, a entregar o Isaac. Aleluias. Você está preso ao quê? Você está amarrado ao quê? Deus está te convidando a você entregar a sua esperança para Ele. E era o que Deus estava pedindo para Abraão.
Então nós entendemos aqui, irmãos, que as provas são inevitáveis na vida cristã. As provas revelam que a fé, ela não deve ser superficial, ela não deve ser barganhada, ela deve ser genuína. E as provas também vai expor quem é que está no nosso coração, o Isaac ou Deus. As provas nos ensinam que nós devemos confiar em Deus. As provas nos preparam para um relacionamento mais profundo com Deus. Então nós entendemos aqui, irmãos, que provações são inevitáveis. Evangelho não é sobre, irmãos, receber bênção. Evangelho, irmãos, é sobre renunciar. Irmãos, esta semana eu recebi uma mensagem que me deixou preocupado. Recebi uma mensagem onde me perguntaram assim: pastor, qual que é o dia do culto, da revelação na sua igreja? Porque eu preciso de uma revelação, eu preciso de um direcionamento. Qual que é o dia que tem um profeta lá para me trazer uma revelação? Essa pergunta, irmãos, me deixou preocupado, porque eu falei: meu Deus, as pessoas estão querendo vir para a igreja para ouvir um profeta, para o dia da revelação, achando que o evangelho de Cristo é receber uma bênção, receber algo material. O que está no nosso coração? O que está nos motivando a estar aqui? Aleluias! Nesta noite, irmão, Deus nos convida a nós abrirmos mão do Isaac. Deus está nos convidando a nós falarmos: Senhor, o meu Isaac está nas tuas mãos, o meu futuro está nas tuas mãos, a minha esperança está nas tuas mãos. Eu não vou agir pelos meus impulsos, eu não vou agir pelas minhas mãos, eu não vou agir pelos meus braços. Eu entrego nas tuas mãos o meu Isaac, o Senhor me deu, então eu vou entregar de volta para o Senhor. Nós temos que falar como Jó falou: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Bendito é o nome do Senhor, Ele me deu e Ele mesmo louvou. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. É isso que deve estar nos nossos corações. Entregar o Isaac. Aleluias. E diante das provas, como nós respondemos? Quando Deus pedir o teu Isaac, quando você estiver encurralado, quando você estiver na prova, como é que você responde? Nós precisamos responder olhando para as promessas e não para as explicações. Porque nós encontramos aqui no verso 3 ao verso 5, que quando Deus diz: Abraão, pega o Isaac, o que o verso 3 diz? Levantou-se, pois, Abraão. Abraão não questiona Deus. Abraão não diz para Deus: como assim? Eu preciso de explicações. Eu preciso entender, eu preciso saber o que está acontecendo. Abraão se levanta, sem questionamentos, sem lamentos, sem resistência. Porque aquele que vive, irmãos, debaixo de uma promessa, ele tem confiança, ele não depende de explicações. Dentro de Abraão havia uma certeza que o Deus que havia falado para ele, dizendo: farei de ti uma grande nação, era fiel com a sua palavra. Independente se ele entregasse Isaac ou não, Deus iria cumprir a sua promessa. Aleluias! Então Abraão, irmãos, estava convicto de que a palavra de Deus não iria ser lançada fora. É por isso que em seu coração ele estava dizendo: Deus pediu, eu não estou entendendo, eu não vou pedir explicações, eu vou entregar, mas tendo a certeza que Ele vai cumprir com a promessa que é: farei de ti uma grande nação. Aleluias! Você está procurando explicações? Mas por que, Deus? Mas por que eu tenho que entregar? Mas por que eu tenho que abrir mão? Mas por que eu tenho que devolver? Irmãos, você está debaixo de uma promessa. Aleluias. Você está debaixo de uma palavra.
Quem está debaixo de uma palavra não fica preocupado por explicações. Quem está debaixo de uma palavra não fica preocupado por respostas. Quem está debaixo de uma palavra vive um dia após o outro, sabendo que Deus é quem cuida dele, que Deus é quem cuida dela. E as promessas mais cedo ou mais tarde elas irão se cumprir. Aleluias! Abraão, irmãos, ele estava convicto e confiante em Deus. Irmãos, é por isso que na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 17, olha o que diz: pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu filho unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos. Oh, glórias! Então Abraão estava convicto, dizendo: Deus está pedindo, eu vou entregar. Mas eu tenho a convicção e a certeza que a promessa irá se cumprir. E que se acontecer o que acontecer, se Isaac morrer, Deus vai ressuscitar. Mas a promessa dele vai se cumprir. Aleluias! E nós precisamos ter irmãos, esta fé. Uma fé firme nas promessas, mesmo diante dos absurdos. Mesmo diante dos absurdos, uma fé firme nas promessas de Deus. Aleluias! A fé de Abraão, irmãos, era uma fé firme nas promessas de Deus. Nós vamos encontrar, irmãos, aqui que o texto diz, no verso de número 5, ele vai dizer, irmãos, olha o que diz o texto. Ele está com seu filho Isaque, ele está indo com seus moços. Gênesis 22, verso 5. Olha o que diz o texto bíblico. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali. E havendo o que, irmãos? Havendo adorado, tornaremos-nos a vós. Queridos, a fé de Abraão era uma fé, irmãos, que a adoração estava à frente da aprovação. Porque ele está dizendo aqui para os rapazes: nós vamos lá adorar a Deus. Como é que eu vou adorar a Deus quando Deus me pede o meu Isaque, o meu filho da promessa? Aquele que eu tanto esperei, que eu tanto almejei, o meu futuro, a minha esperança está sobre ele. Deus pediu para que eu queimasse ele vivo. E olha, queridos, Isaque aqui não era um adolescente de 10 anos, viu? Não. É unânime entre os comentaristas bíblicos que Isaque aqui provavelmente ele tinha cerca de 30 anos. Eu estou falando de um homem de 30 anos. Mas nós vamos ver que o próprio Isaque se submete. O próprio Isaque não questiona. O próprio Isaque se entrega. O próprio Isaque entende, irmãos, e confia em Deus. E Abraão está dizendo: havendo adorado, nós tornaremos a vós. Aleluias! Porque, irmãos, ele mostra que a sua fé é uma fé convicta, é uma fé que não depende do que ele vê, é uma fé que não depende do que ele sente, é uma fé que não depende do que ele está vendo, mas é uma fé que está firme nas promessas de Deus. E o apóstolo Paulo diz, na sua carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé. E Abraão estava dizendo: nós vamos adorar. Independente do que aconteça, nós vamos adorar. Independente do que está nos esperando, nós iremos
adorar. Independente da circunstância, nós iremos adorar. Eu não vou buscar explicações, eu vou adorar ao meu Deus. Eu não vou buscar entender o que está acontecendo, eu vou adorar ao meu Deus. A dúvida, ela me paralisa, mas a fé me faz avançar. A dúvida me leva à murmuração, mas a fé me leva à adoração. A dúvida me leva às explicações, mas a fé me busca confiar em Deus. Eu não vou murmurar, eu vou adorar. Nós iremos adorar, e eu tenho certeza que nós iremos tornar a voz. Meu queridos, o convite de Deus a você é esse, meu irmão. Comece a adorar mesmo diante de um cenário de oposição. Comece a adorar mesmo diante de um cenário de absurdo. Comece a adorar mesmo quando a dúvida toma conta do seu coração. Comece a adorar mesmo quando você não estiver entendendo nada, mesmo quando você estiver perdido, mesmo quando você não estiver sem saída. Você tem uma ferramenta que é a adoração a Deus, e o verdadeiro adorador, ele adora mesmo, irmãos, mesmo diante de oposições, mesmo diante de um cenário difícil. Ele faz como Paulo e Silas, que estavam presos, um cenário totalmente de horror, foram chicoteados, estavam aprisionados, eles não estavam, irmãos, sem poder se movimentar, mas dentro deles estava um coração vivo de adorador, e eles começaram a adorar a Deus, começaram a louvar a Deus, e quando eles menos esperavam, perto da meia-noite, irmãos, ouviu-se um barulho, as cadeias foram quebradas, o cárcere se abriu, e eles foram livres para a glória de Deus. O convite de Deus a você, meu irmão, é esse: adore, 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 adore a Deus, aleluias. Você pode adorar Jesus aqui nesta noite, glória seja dada ao nome de Jesus. A fé é como um porto seguro, é o que nos impede de naufragar, irmãos, é a confiança em Deus, é a adoração a Deus, aleluias. E Abraão está dizendo: havendo adorado, nós tornaremos a voz. E Abraão obedece a Deus, porque, irmãos, a caminhada de fé, a fé verdadeira, ela obedece prontamente, sem questionamentos. A obediência pronta e completa de Abraão demonstra uma fé madura. Então se levantou Abraão de madrugada. Aleluias. Ele não questiona, não demora, não coloca desculpas, ele obedece imediatamente, de todo coração. A fé que obedece é uma fé, irmãos, que não coloca condições, mas se é uma condição. A fé verdadeira não procura o se. A fé verdadeira está dizendo: estou aqui, meu Deus. Não tem o se. Mas se? Mas será? A fé verdadeira, ela está pronta. Porque nós devemos usar as nossas palavras, a autoridade que Deus nos entregou. Alguém talvez pode dizer para você: mas sua vida não muda, mas nada acontece, e você precisa fazer como Abraão diz: eu não sei, mas Deus proverá. Eu não sei de onde vai vir, mas eu tenho certeza que Deus vai mandar o recurso. Eu não sei quem Deus vai usar, mas eu tenho certeza que Deus vai usar alguém. Nós precisamos demonstrar a nossa fé, a confiança em Deus. Deus ainda não havia falado para Abraão o que iria fazer, mas ele tinha a confiança que Deus iria prover o escape para ele. Oh, queridos, quando Deus te prova, como responder? Nós precisamos responder às provações de Deus, não é buscando explicações, não é buscando questionamentos, não é buscando alternativas, mas é com confiança em Deus, dizendo: eu tenho certeza que o meu Redentor vive, e Ele uma hora ou outra irá me responder, irá prover o escape, aleluias, irmãos. E Abraão profetizou que Deus iria prover.
E não é que Deus proveu? Porque quando Abraão levantou o cutelo para atacar o seu filho Isaque, um anjo apareceu para ele dizendo: não faça mal ao menino algum. Não faça mal ao menino. Abraão não matou Isaque de forma física, mas em seu coração ele estava morto. Quando ele levanta o cutelo para matar o seu filho, em seu coração ele demonstrou para Deus que o Isaque não preenchia o seu coração. O que preenchia o seu coração era Deus, era o Deus da promessa. Oh glórias! E o capítulo 22, o verso de número 13, olha o que diz o texto, capítulo 22, verso número 13. Então levantou-se Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Aleluias. Abraão chamou aquele lugar: o Senhor proverá, que significa Jeová Jirê, o Senhor proverá. Abraão, irmãos, profetizou que Deus iria prover, e Deus proveu. Oh glórias! E nesta noite há um convite de Deus para você, meu irmão, que está passando pelas provações da vida, para que você possa começar a profetizar no lar, começar a profetizar na tua casa, começar a profetizar na tua família, começar a profetizar na tua empresa, começar a profetizar nos teus negócios, dizendo: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Porque enquanto você profetiza, irmãos, Deus do céu começa a trabalhar ao teu favor, começa a se movimentar, começa a trabalhar, irmãos, e começa a prover o escape necessário para a sua vida. Você acredita nesta palavra nesta noite? É noite de provisão, é noite de Deus prover. Se coloque de pé comigo nesta noite em nome de Jesus. Aleluias. Oh glórias. Deus irá prover o escape. Como responder às provações? Você responde, irmãos, com uma fé, sem questionamentos, tendo a certeza que Deus irá prover. Será que você pode declarar essas palavras comigo? Será que você pode declarar comigo: eu tenho certeza que Deus irá prover? Será que você pode dizer: eu creio que Deus irá prover? Aleluias, oh glória. Levante a tua cabeça, levante a tua cabeça em nome de Jesus. Não dê lugar para as vozes das dúvidas, não dê lugar, irmãos, para as explicações, não dê lugar para os questionamentos. Aleluia. Não olhe para o lado, não olhe, irmãos, para as circunstâncias, não olhe para o Isaque, mas olhe para o Deus da promessa. Olhe para o Deus da promessa. Tenha certeza que Deus irá prover o escape, tenha certeza que Deus irá prover o escape. Nós não sabemos da onde vem, mas nós sabemos que vai vir. Nós não sabemos quem será, mas nós sabemos que alguém será usado por Deus. Nós não sabemos quando, mas nós sabemos que uma hora ou outra Deus irá prover o escape. E nós podemos declarar nesta noite que nós iremos, irmãos, louvar a esse Deus, tendo a certeza da provisão. Oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias. Oh aleluias. Louve ao Senhor.